Você já deve ter observado, você que frequenta este canal, deve ter observado que a gente faz muitas críticas ao cristianismo histórico, à história cristã na humanidade que acaba trazendo muitos males, às falsas doutrinas, aos falsos profetas, a tanta coisa. Mas me parece que essa, essa enxurrada de críticas e de deboches em relação a uma pequena profecia do pastor Ezequias Silva, da Igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará, me parece muito injusta e por vezes pecaminosa. Eu fiquei pensando, a gente precisa conversar sobre as profecias, sobre as visões, as revelações, porque nós adotamos dois extremos em relação a estes dons, né? Digamos assim, estes dons psíquicos, esses dons que a gente considera místicos, né? A gente tende a ficar adorando profetas do passado, os profetas bíblicos, né? Porque eles já estão mortos, então eles jamais vão nos incomodar com a humanidade deles. E Jesus, inclusive, fez essa crítica, né? Ai de vocês, porque vocês querem até fazer bustos a profetas, porque eles estão mortos, né? E aí até os filhos de vocês vão pagar por isso. E ao mesmo tempo, Jesus disse acerca do presente, olha, quem enxergar em alguém a minha presença, quem der a vocês, nem que seja um copo de água, por ter visto vocês como profeta, receberá galardão de profeta. Então, ou a gente fica nesse extremo de cultuar profeta do passado, ou a gente fica no outro extremo de menosprezar taxativamente qualquer profecia, como já se manifestou em público a Igreja Universal ou seu líder, que dizem que as profecias pararam quando as escrituras terminaram. Eu acho engraçado esse tipo de parecer vir de uma Igreja Universal, porque lá o diabo fala tanto, né? O Espírito Santo não pode tomar alguém no culto para falar alguma coisa, porque isso é confusão, isso é para engano. Mas o diabo chega lá, tem microfone, fala, ensina as pessoas a dar dízimo, fala que pegou a família de alguém porque não levou a oferta no altar. O diabo fala nessa igreja que entende que Deus não pode mais falar porque a Bíblia está fechada. Nem na Bíblia tem isso. Crer em Jesus é também passar pela via mística. O que significa isso? É entender que conquanto neste livro haja profecias de caráter eterno e amplo, não há nas escrituras, por exemplo, alguma orientação específica sobre o que fazer no Brasil das pessoas que temem a Deus, mas que estão no meio de uma pandemia. Aí Deus começa a levantar os seus profetas, ainda que no meio disso tudo haja muitas profecias falsas. Ainda que no meio disso tudo, como sempre houve, há conhecimento falso, há igrejas falsas, há políticos falsos, há tudo falso e há profecia falsa. Que são até, na verdade nem são profecias falsas, são profecias de péssima qualidade que são facilmente detectáveis. Porque existem profecias de baixa qualidade de gente ingênua, mas existe a profecia falsa. A profecia falsa ela é difícil porque ela parece demais com a verdadeira e vem de gente que tem muita credibilidade. Por exemplo, esta aqui, ó, que eu vou ler para você, que eu consegui recuperar um tweet do pastor Silas Malafaia, de março do ano passado, acerca da pandemia. Já já nós vamos conversar sobre a profecia, mas olha só. O que disse o pastor Silas Malafaia, precisamente no dia 25 de março de 2020, tem um ano. Há um ano atrás, ele disse: aguardem, no final da história vamos ver quem está com a razão. Bolsonaro ou os politiqueiros de plantão e a imprensa que tem produzido pânico no povo, o tempo vai dizer. Ele diz isso com letras garrafais, né? Na Itália, só 5 pessoas abaixo de 50 anos morreram, todos com problemas de saúde. Ninguém abaixo de 30 morreu. Ele estava dizendo isso no começo de abril do ano passado, quando não havia quase mortos no Brasil. Nem me lembro, mas acho que era bem abaixo de 300 pessoas mortas ainda em março. Hoje nós somos mais de 317 mil pessoas mortas. Isso é uma falsa profecia, porque nesse dia também, ou no dia 2 de abril do ano passado, ele gravou um vídeo dizendo que essa peste não ia tomar conta do Brasil, aí ele profetizou bênção à nação, e aí ninguém o desrespeitou, porque ele falou o óbvio, ele falou o que as pessoas querem ouvir. E ele chama isso de profecia. E ele chama isso de liberar palavra profética. Mas embora ele tenha liberado palavra profética, nos dias 5 de abril do ano passado, ele fez um jejum lá com o presidente, como antes de ontem ele fez um jejum também com o presidente.
não adiantou nada. Essa é a falsa profecia, porque ela conta com alguém que tem a credibilidade do público, mas que vem agindo como um profeta de bestas. Ele está o tempo inteiro aí nas redes sociais, gravando vídeos no YouTube, incitando a população, ora contra o Congresso Nacional, ora contra o Supremo Tribunal Federal. É um falso profeta, porque ele faz isso tudo para manter o queridinho dele no poder, né?